Meu nome é Angélica, tenho 26 anos, sou de São Paulo, capital. Estou na Austrália fazem 8 meses. E aí, cambada, hoje eu tô aqui com a Angélica e esse é mais um vídeo para a websérie Empregos na Austrália. Acompanha aí. Então, Angélica, pra gente começar, qual que é o tipo de emprego que você tá trabalhando aqui na Austrália? Atualmente eu trabalho como cleaner. Sim. Mas quando eu cheguei na Austrália, eu trabalhei alguns dias como babysitter. Como no início meu inglês não era tão bom. Chegou com inglês básico ou já sabia alguma coisinha? How are you? Quando eu cheguei aqui também era só o básico do básico. Só o básico Pensava do básico. que falava. É, exatamente. Quando a gente chega aqui, você vê que você não falava nada de inglês. É outra realidade. Exatamente. Então no início eu trabalhei de babysitter, mas como meu inglês era nada, Sim. então foi difícil para encontrar outros lugares para trabalhar como babysitter. Então eu comecei a trabalhar como cleaner porque é bem mais fácil, porque você acaba não falando a sua língua. Precisa falar muito, né? É, exatamente. E como é que você conseguiu esse emprego? Foi indicação? Você mandou currículo? Aplicou pelo site? Como é que foi isso? Na verdade foi meio que engraçado, assim. Eu conheci uma amiga, a Rafa, pelo Brasileiros em Sydney, antes de chegar na Austrália. E quando eu cheguei na Austrália, a gente se encontrou, a gente saiu algumas vezes e ela não podia ir para esse trabalho esse dia. E ela me mandou mensagem perguntando se eu estava livre. Ela falou, você pode ir? Eu falei que poderia. Fui no dia fazer a entrevista, o trial, né? Na verdade não é entrevista, o trial. E até hoje eu estou com a pessoa que eu fiz o trial. O seu primeiro dia lá foi difícil? Foi fácil? O que você achou? Foi bem difícil, porque eu nunca tinha limpado assim uma privada, banheiro, casa de uma outra pessoa. Então foi bem difícil pra mim a realidade. Aí eu acho que chegou o ponto assim, eu estou na Austrália. Você precisa... Caiu a ficha, né? É, exatamente. Você precisa correr atrás, senão você vai ficar pra trás. Sim. E nesse dia, a pessoa da casa te ensinou o que você tinha que fazer, te mostrou as coisas, como que foi isso? Como você aprendeu a fazer essa limpeza? Como eu tava com uma outra brasileira que mora aqui há 10 anos, então ela me ensinou. Tá, então no primeiro dia ela estava junto com você? Isso, no primeiro dia ela estava comigo. Então ela me explicou sobre os produtos, que é muito diferente do Brasil. Aqui os produtos da Austrália é mais forte. São bem concentrados. Sim, exatamente. Sim, eu também percebi então, quando eu fiz. É muito difícil. Então ela me explicou sobre os produtos, me explicou o que eu posso fazer, o que eu não poderia fazer, o que a gente pode deixar de fazer. Porque aqui a gente trabalha contra o tempo, na verdade, né? Sim. Então é tudo por hora, então a gente precisa trabalhar rápido. E atualmente você tá trabalhando às 20 horas, ou trabalha mais? Como que é isso aí? Conta pra gente. Não, somente às 20 horas por semana, porque até então a minha aula começa às 4h40, então eu trabalho às 20 horas e depois eu vou pra escola. Fica ali naquela correria, né? Sim. Em relação ao salário, quanto que você ganha lá? Pode falar pra gente? Sim, não tem problema. Eu trabalho por 22 a hora, depois de desconto e tudo mais, 22. Esse valor é o mesmo desde quando você iniciou ou não? Ou foi aumentando? Não. Quando eu fiz a minha primeira casa aqui, quando eu fui limpar a primeira casa, eu ganhei 18 a hora. Salário base. Sim, eu acho que por não ter experiência, sim, quanto muito. Né? Não ter experiência, então eu trabalhei por 18 a hora. Em relação ao horário de trabalho, você começa que horas, termina que horas? Não é todo dia, né, que você trabalha? Não, depende do dia. Tem dia que eu acordo 6 horas da manhã. Depende onde é a casa que eu tenho que limpar. Tem dia que eu acordo 6 horas da manhã, mas tem dia que eu acordo 8 horas da manhã. Então depende. Sim. Depende do dia, depende da localização. Em relação ao nível de dificuldade desse emprego aí, você poderia falar pra gente se você acha difícil, fácil, quais são os pontos fortes e fracos? Difícil é. Eu acho que todos os brasileiros vão concordar com isso, todas as meninas, na verdade. É difícil a questão de você aceitar a situação de você estar limpando uma outra casa. E o difícil também é aquela coisa, a gente fica pensando, será que eu esqueci isso? Será que eu esqueci aquilo? O ponto mais difícil, assim, é a aceitação. Sim. Da aceitação do trabalho. Uma limpeza normal, eu acho que é até mais fácil do que no Brasil, porque nós brasileiros somos muito exigentes em questão de limpeza, então a gente quer sempre deixar limpo, o mais perfeito que for, brilhando, exatamente. Então às vezes
ah, eu tenho 2 horas pra limpar uma casa, eu falo, ai meu Deus, 2 horas eu vou conseguir fazer o que eu faria, o que eu gostaria de fazer, mas a gente tenta sempre dar o nosso melhor. No seu trabalho, em relação à prática do inglês, você consegue ter esses momentos onde você usa o inglês ou não? Sim, porque quando eu chego nas casas, a dona da casa está, então acaba falando algumas coisas, você acaba praticando o inglês básico. Bem básico. Bem básico, porque você acaba aprendendo do que você vai trabalhar. Por exemplo, sobre produtos, sobre banheiro, enfim. Lugares para limpar. Lugares para limpar, janela, exatamente. Um pouco restrito que você aprende, porque é somente sobre o trabalho. Mas acaba aprendendo um pouco, obviamente. Ganha vocabulário ali naquela área. Sim, exatamente. E você aprender a fazer a cama igual de hotel? Sim, bem no início, quando eu comecei a trabalhar com a minha amiga, que hoje em dia eu trabalho, eu intercalava, eu trabalhei com o Airbnb. Então eu intercalava, trabalhava com ela e trabalhava pela Airbnb. Então quando eu trabalhava pela Airbnb, eu só arrumava a cama. Legal. Nos quartos. Então assim, eu sei perfeitamente arrumar uma cama igual de hotel. Sim, isso aí eu perguntei porque eu também tive que fazer isso quando eu trabalhei pelo Airbnb, então ficou uma experiência assim bem marcante pra mim. Limpar as torneiras, não deixar nenhum fio de cabelo nas pias, deixar tudo brilhando. Essa é a prioridade. A torneira precisa estar brilhando, o papel higiênico precisa estar dobrado, como se fosse hotel. É isso aí, tá vendo? A Austrália te ajuda a aprender muitas coisas que você nem imaginava. Se um dia eu voltar pro Brasil... Tá tudo certo, já vai trabalhar em hotel, tá vendo? Tudo certo. Hotelaria. Você indicaria esse tipo de trabalho pra quem tá chegando agora? Sim, com certeza eu indicaria. Aqui, quando você chega, você precisa começar do zero. Sim. Então assim, por mais que isso não seja a nossa realidade no Brasil, mas aqui é uma realidade, você precisa de dinheiro, então você precisa trabalhar o que aparecer. Então eu acho que aqui não é vergonha nenhuma você trabalhar de cleaner. Pra mim, cleaner me ensinou várias coisas. Quando você trabalha uma coisa que você não era a sua realidade ou uma coisa nova, te ensina muita coisa, te faz crescer como ser humano, dá valor a muita coisa, dá valores às outras coisas. Eu acho que sim, a pessoa precisa começar a trabalhar. E pra gente finalizar, gostaria que você desse uma mensagem pra quem tá assistindo a gente agora, quem tá lá no Brasil, quem tá querendo vir. Meninos e meninas que estão pretendendo vir pra Austrália, eu acho uma coisa muito importante, vocês precisam primeiro planejar a viagem, guardar uma boa grana, porque quando você chega aqui na Austrália de início, você precisa gastar com muita coisa, com acomodação, com alimentação. O transporte público aqui não é dos mais baratos, então você precisa de tudo isso de início. Como você é novato aqui, então você precisa de uma boa grana para se manter. E outra, você não sabe se você vai conseguir um emprego de imediato. Para homens, tem mais oportunidade para conseguir um trabalho. E para meninas é um pouco mais difícil, porque meninas precisam de indicações de outras meninas brasileiras que moram aqui. O meu conselho é planejar, se planeja muito bem. Junta uma boa grana para quando chegar aqui você estar tranquilo, não chegar e ter, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, não sei o quê. Enfim, é isso. Não chegar e ficar desesperado. Exato. Ah, e uma pergunta que não quer calar, já passou algum tipo de perrengue no trabalho? Nossa, vários. Já me machuquei várias vezes. E outra foi com o idioma. Um dia eu estava trabalhando, estava limpando uma casa e eu tinha finalizado a cozinha. A dona da casa queria usar a cozinha, então eu fui, falei pra ela, finalizei, mas eu, óbvio, tive que falar inglês, aí eu finish chicken. Em vez de falar kitchen, sim, eu falei chicken. Ela olhou pra mim e perguntou, ela ficou assim, chicken? Você fez o chicken? Eu falei, I'm sorry, né? E continuei. Foi um dos perrengues que eu passei aqui. E outros acabam me pedindo pra, por exemplo, limpar a janela e eu limpo a porta, por exemplo. Óbvio que não desse grau, mas foi desse jeito. Você disse que se machucou. Me machuquei. O que, gente? Cortou o dedo? O que foi? Eu tava trabalhando junto com uma amiga minha. Quando pessoas vão sair do apartamento, todas as pessoas que moram no apartamento, eles saem do apartamento, é chamado a saída. Você limpa pela saída. Então eu fui com a minha amiga trabalhar. Quando a gente estava finalizando, eu fui jogar o lixo. E aqui na Austrália tem lugares mais apartamentos.
que tem um quartinho que você entra, você abre uma porta e coloca o lixo dentro dessa porta. E eu estava com pressa, correndo, porque a gente tinha que finalizar. Eu abri a portinha, fui colocar o lixo e o lixo estava muito cheio. E eu simplesmente larguei as duas mãos do lixo e comecei a empurrar o lixo. Nessa de eu empurrar o lixo desceu com tudo e a porta fechou no meu dedo. Não, cortou meu dedo, minha unha descolou. Nossa Enfim, senhora. Esse foi um perrengue Esse que eu me grande machuquei. perrengue aqui na Austrália, hein? Isso, Teve que ir pro hospital ou não precisou? Não, não precisei, porque na verdade eu fiquei com medo de ir pro hospital. Porque fiquei com medo de, sei lá, tá quebrado, enfim, mas não tinha acontecido nada, só descolou a unha mesmo. Eu acabei indo pra farmácia. Aqui na Austrália, se você for na farmácia, eles te dão os primeiros socorros. Nossa, legal. Então eles só enfaixaram o meu dedo, mas não aconteceu nada demais. Só pediu pra eu ter cuidado pra não infeccionar. Então eu fiquei por umas 3 semanas trabalhando com curativo e a luva pra não infeccionar por conta dos produtos serem bem fortes aqui na Austrália. Então é isso aí, muito obrigado, Angélica. Nada. É isso aí, cambada. Esse foi mais um vídeo da websérie Empregos na Austrália. Te vejo no próximo. Beijo, tamo junto. Beijo.